Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar nos números da Marco Polo, a famosa Pomo 4, que deu o que falar no mercado depois de anunciar um dividendo bem gordo. A pergunta é, será que os resultados da empresa sustentam essa generosidade toda? Vamos investigar juntos. Mas antes de mais nada, aquele nosso aviso de sempre, que é super importante. Tudo que a gente vai conversar aqui é para fins de informação, tá bom? Isso não é, de forma alguma, uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação. O nosso objetivo é entender os dados e o momento da companhia. Então, vamos direto ao ponto que chamou a atenção de todo mundo. Um dividend yield de quase 11% e pago de uma vez só pela Marco Polo. De onde está vindo todo esse dinheiro? É isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, um mega dividendo. Depois, vamos ver quem é a Marco Polo. Aí, um raio-x completo dos resultados. O dilema entre Brasil e o mercado lá fora, os riscos que todo mundo precisa ficar de olho e, claro, a nossa análise final para fechar. Bora começar então pelo motivo que nos trouxe até aqui. Esse anúncio de dividendo que botou a Marco Polo de vez no radar de muito investidor por aí. Olha só esse número que sacudiu o mercado, 10,9% de dividend yield. Para ter uma noção, isso é bem mais alto que a média, viu? E o detalhe, anunciado para ser pago de uma vez só, um retorno em tanto para o acionista. E como fica a divisão desse pagamento? Bom, são 9 centavos por ação na forma de juros sobre capital próprio, o famoso JCP, e mais 69 centavos como dividendo mesmo. E atenção nas datas, hein? Para ter direito, era preciso ter ação até o dia 24 de novembro. O dinheiro cai na conta no dia 15 de dezembro. Certo, mas a grande questão é, a empresa tem fôlego, tem caixa para pagar um dividendo tão alto assim? Para responder isso, a gente precisa primeiro entender quem é a Marco Polo. Bom, a Marco Polo é simplesmente a líder na fabricação de ônibus aqui no Brasil. É uma empresa com mais de 70 anos de estrada, fundada lá em 1949 e com quase 50 anos de bolsa. Ou seja, já passou por muita coisa, muitas crises. E a força dela não está só aqui, não. A presença internacional é uma parte crucial da estratégia da companhia. Agora que a gente já conhece a empresa, vamos para o que realmente importa, os números. Esse raio-x dos resultados do terceiro trimestre vai dizer pra gente se a Marco Polo tá com essa bola toda mesmo. A receita líquida chegou a 2,5 bilhões de reais. Isso representa um crescimento de 8,2% em relação ao ano passado. É um número bem sólido, mostra que a empresa continua vendendo bastante. E aqui, pessoal, um número que salta aos olhos. A margem líquida de 13,2%. Para uma empresa do setor industrial, essa é uma margem excelente. Isso indica que a Marco Polo está com bom controle de custos e consegue colocar preço nos seus produtos. Mas para quem não está tão familiarizado, o que é essa tal de margem líquida? É bem simples, na verdade. Pensa assim, para cada R$ 100 que a Marco Polo fatura, depois que ela paga tudo, os materiais, os funcionários, os impostos, as contas, sobra limpinho no bolso da empresa R$ 13,20. É o lucro final. E toda essa eficiência se traduz num lucro líquido de quase 330 milhões de reais. Um ponto interessante é que esse resultado ficou estável em relação ao ano passado. Considerando que o mercado brasileiro caiu, isso é um feito e tanto. E chegamos a um dos pontos mais fortes da saúde financeira da empresa. A alavancagem de só 0,05 vezes. Isso, na prática, significa que a dívida da Marco Polo é minúscula perto do que ela gera de caixa. É uma situação muito, mas muito tranquila. E o que esse número tão baixinho quer dizer? De forma bem direta, o dinheiro que a Marco Polo tem em caixa hoje praticamente já quita toda a dívida dela. É uma posição financeira de dar inveja, muito confortável mesmo. Pois é, essa saúde financeira toda nos leva para a história principal desse trimestre. É como se a Marco Polo vivesse em 2 mundos ao mesmo tempo, o Brasil e o resto do mundo, e eles não poderiam estar mais diferentes. Olha só que contraste absurdo! Enquanto a receita aqui no Brasil encolheu 15%, lá fora ela disparou, cresceu 51%. Foi essa performance espetacular no exterior que basicamente salvou o resultado da companhia e ajudou a turbinar o lucro.
E da onde veio esse crescimento todo? Os números dos últimos 9 meses são de cair o queixo. Na Argentina, a receita cresceu 310%, no México, 38% e na África do Sul, 30%. Fica claro que a diversificação, ter operações em vários países, está sendo a chave do sucesso para Marco Polo. Mas, como a gente sempre diz, nem tudo são flores. Uma análise bem feita tem que olhar para os dois lados da moeda, e no caso da Marco Polo, existem riscos importantes para ficar de olho. Primeiro, o setor de ônibus é cíclico. O que isso quer dizer? Que quando a economia vai bem, as vendas bombam, mas quando vem uma crise, as vendas despencam. Segundo, será que a empresa não atingiu um pico de resultado? Manter essas margens tão altas é um baita desafio. Terceiro, o mercado brasileiro está freando por causa dos juros altos, que dificultam a compra de ônibus novos. E por último, não dá para esquecer que apesar do sucesso de agora, essas operações internacionais já deram muito prejuízo no passado. A fonte da nossa análise resumiu isso muito bem. Diz assim, olha, esse segmento é cíclico e de tempos em tempos ele apanha feio. Essa é a realidade desse mercado. Todo mundo que pensa em investir precisa ter isso bem claro na cabeça. Bom, com todos os pontos positivos e os riscos na mesa, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça e chegar à nossa conclusão. Resumindo a história toda, a Marco Polo entregou um trimestre forte, sim, mas foi um resultado carregado nas costas pela operação internacional, que foi espetacular. Isso acabou compensando e muito a fraqueza aqui no Brasil. O ponto de atenção, portanto, é essa natureza cíclica do negócio e essa desaceleração do nosso mercado doméstico. E aí, o que acharam dessa análise? Faz sentido? A opinião de quem nos acompanha é sempre muito valiosa. Deixem aí nos comentários o que pensam sobre o momento da Marco Polo. E claro, se essa análise ajudou, não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas. Até mais!